Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Mente Nutrida. Hoje eu estou com um convidado muito especial, estou muito feliz por ele estar aqui. É uma pessoa que tem muita coisa legal para compartilhar com vocês. Tenho certeza que vocês vão sair desse vídeo com muitos insights, muita motivação, que é o Bruno Falcão. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Fico feliz em contribuir com o pessoal aí que estiver assistindo um pouquinho da minha jornada. Quero saber tudo. Com você aqui. Bora Obrigado lá. de verdade. Uma honra ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que sua vida é muito corrida, mas bora lá, que eu sei que você tem muita coisa boa, né? Eu tenho, ainda mais que você falou que ia falar da história da minha vida. Né? Vai ser umas 3 horas aí de conteúdo. Bora, a gente faz parte 1, parte 2, parte 3. Vai fazer um seriado na Netflix, né? aí. Bruno, eu tava lendo seu livro. Você fez um livro, minha gente. O Fim do Consultório. Você tem filho, não tem? 2. 2 filhos, 2. Um livro. Já plantou uma árvore? Já, mas eu acho que não do jeito que tem que ser. Então bora plantar, porque aí você já, né? Sabe aquelas árvores que você planta quando criança, na adolescência ali, nas atividades escolares? Não, acho que tá faltando uma árvore Não, então mesmo. bora, porque pô, né, não? Plantar um IP aqui em Brasília, Isso. né? Mais um. Bora lá, quero saber tudo de você, como que você chegou Diga aí. a ser, hoje você é, né, o CEO da Science Play e do We Nutrition Conference. Isso. E aí, começou assim? Porque eu sempre falo pra galera aqui do canal, por que o canal? Primeiro, deixa eu te falar. O canal Mente Nutrida é pra mostrar a mente nutrida dos meus convidados de como que ele chegou onde está agora. Porque é um hábito das pessoas ver o quê? Só a ponta do iceberg, né? Tipo, pra você foi sempre fácil, foi sorte. E eu tenho certeza que não foi isso, né? Que foi muita relação, muito sacrifício. E eu quero saber um pouquinho, quem é o Bruno? Vamos lá. Você é brasiliense? Bom, sou de Brasília. Legal. Sou casado, tenho 2 filhos, a Carol e o João. A Carol tem 7 anos, o João tem 5. Ambos levam o nome do Papa João Paulo II. Então a Carol tem o nome de Carol por conta dele ser Carol Wojtyla, né? Olha. E o João Paulo por ser o Papa João Paulo II. Que legal. Então já mostra aí que eu tenho a tradição de uma família mais católica, de uma base mais fundamentada dentro da igreja, né? Nem sempre foi assim, mas na adolescência inteira eu estava dentro de uma igreja, né? Pai e mãe brasiliense? Não, aí o pai é carioca e a mãe é mineira. Olha, é difícil ter um brasiliense puro, né? Seus filhos são? Meus filhos, não, minha esposa é goiana. Olha aí, é difícil, né? Fato, Brasília é bom que é muito misturado, né? Uma cultura muito boa, né? Então, a gente fala que o brasiliense não tem sotaque. Tem muita gente que acha que o nosso sotaque é mais pro carioca. Um pouco né? de mineiro, que também fala Tem um uai, pouco né? de mineiro, também faz um carioquês meio mineiro. Mas é a minha mistura. Então, meu pai é carioca e minha mãe mineira. Que legal. Aí Então, morou desde pequeno onde? Morei em Brasília, morei também 10 anos em Vitória, no Espírito Santo. Ah, tá. E aí depois voltei mais na adolescência, já pra Brasília. E aí construiu a vida aqui. E na escola, me conta um pouquinho. Você era a galera da frente, estudioso, a galera do fundão? Na escola, eu nunca fui o mais estudioso. Mas também nunca reprovei, nunca... Tá. Já fiquei de recuperação, mas assim... engraçado que você falando isso agora me vem na memória. Eu acredito na escola... Eu era o mediano, vai. Passava raspando. Passava raspando, vinha uma recuperação, eu me assustava com aquilo, meu Deus. Tipo, pode repetir. Posso repetir. Aí talvez dava o start, estudava e passava muito bem. Nunca reprovei, mas o fato da recuperação me assustava. Tá. Mas as notas ali era para passar. E óbvio que eu tinha mais facilidade com números. Então, matemática eu ia ser muito bem, nota boa. Já mais no final ali da escola, né? Uma física, uma química... Esse tipo de raciocínio me deixava mais desafiado. A problemática era interessante para mim. Agora, a literatura nem tanto. Eu não tinha muitas boas notas de uma história, de um português. Não, então a problemática era boa para mim. E aí, fez o terceirão? Quando você fez o terceiro, você já tinha ideia do que você ia fazer? Não, eu fui fazer faculdade bem depois. É mesmo? Eu não... Porque eu precisava, por conta de uma estrutura familiar, trabalhar. Eu precisava do dinheiro. Como que era a sua família financeiramente? Ruim. Era ruim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Caramba. Justamente por ter a necessidade do dinheiro em casa. Né? Então, eu lembro direitinho. Eu comecei a trabalhar exatamente dia 7 de janeiro de 1998. Caraca. E meu salário era R$122. Caceta. Você vê que Tipo, nossa. Isso é assim...
tá realmente na cabeça isso. E eu consigo lembrar o primeiro dia de trabalho como se fosse ontem. Eu te conto detalhes desse dia, sabe? Mas você foi forçado a trabalhar ou você meio que tipo, não, vamos… Forçado não. Eu fui convidado a, né? Assim, a família, olha, você já fez 14 anos, já pode trabalhar. Meu irmão já trabalhava. Quantos irmãos? Eu sou caçula, tenho um irmão mais velho e uma irmã do meio. Tá. E aí o irmão já trabalhava, ele tava saindo do trabalho dele, né? Também, ele era office boy. E aí veio aquela… Vou chamar de pressão, mas não reclamo não. Mas aquela pressão do irmão tá saindo do trabalho e aí o ticket de alimentação precisava… ajudava em casa. E aí veio aquela pressão do… agora você já pode ajudar em casa também, seu irmão vai sair. E eu fui trabalhar. Mas se eu olhar pra trás, eu acho que era muito mais o exemplo do irmão. Não, meu irmão trabalhava e agora eu vou poder trabalhar também, sabe? É óbvio, a figura do irmão mais velho é muito importante. Mas assim, tentando lembrar, igual eu te falo, do primeiro dia de trabalho, era um dia de ansiedade, assim, né? Caraca, você lembra a data, não, né? Lembro. Tipo, o salário, então foi a primeira vez, eu tinha 14 anos de idade, foi a primeira vez que eu peguei um ônibus sozinho. Nossa. Então, assim, toda aquela ansiedade de pegar um ônibus sozinho, do medo, de tudo isso. O que você fazia? O que eu fazia? Como assim? Você começou a trabalhar com o quê? Eu era office boy, na Caixa Econômica. Ah, tá. Então, naquela época, não sei como é hoje, né? Mas o office boy, ele levava documento, não tinha esse negócio até tinha motoboy, mas não era assim, né? Tão fácil. Então, geralmente, tem que levar um documento de uma ponta para outra. Caraca, verdade. Hoje em dia no e-mail vai, existe, né? Meu Deus, então verdade. o documento tinha que ser físico, muitas Entendi. vezes. No máximo era um fax, né? Caramba. Era chiquérrimo. E aí, dos 14 até qual idade você ficou lá? Até os 18. Nossa, ficou bastante tempo. Até os 18. E aí, quando veio a formatura, né? Para poder fazer uma faculdade, eu não tinha condição de arcar uma faculdade, não tinha notas para uma UNB, né? Que era a Universidade Pública de Brasília. E eu fui trabalhar como motorista. Eu trabalhei como motorista na campanha do governador Roriz, em 2002. Então eu já tinha ali 18 para 19 anos. Mas você queria fazer o quê na faculdade? Naquela época, se você tivesse a oportunidade? Naquela época, eu cursei para psicologia. Olha! Eu cursei para psicologia. Foi na Você fugiu das exatas, né? Que você gostava das exatas, exatamente. Você foi mais para a área humanas. Olha aí que legal. Mas, na UNB, eu não lembro agora o que eu tentei. Mas a gente tinha… Porque na UNB começou naquele ano, aquele processo seletivo. No primeiro ano você fazia uma prova, no segundo… Pra, tipo, meio que ajudar. E aí, no terceiro ano, eu lembro, por não saber que eu tinha notas boas, eu não lembro agora o que eu escolhi, mas eu lembro que eu escolhi alguma coisa… Assim, que minha nota seria possível. Entendi. Então, não foi mais por aptidão. Não, foi assim, meu Deus, o que eu tenho nota pra poder passar? Se eu tiver, né? E aí eu lembro que… Por isso que eu não lembro o que eu decidi naquela época num público. Mas eu lembro que eu fiz pra psicologia na Unip. Passei e não segui. Porque eu não tinha dinheiro. Tá. Aí foi pra trabalhar como motorista. Foi. Você que escolheu esse emprego ou ele… Não, a minha mãe trabalhava pro governador Roriz. E aí ela me conseguiu lá para eu trabalhar na campanha dele, daquele ano de eleição. Tá. E então foi o famoso indicação, né? Tá. Eu trabalhei o ano, né, de janeiro de 2002 até mais ou menos setembro, outubro ali da campanha. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa época, você tinha ambição ou você tipo meio que acreditava que a sua vida era aquela, era isso que você ia ter? Não tinha. Pra você tanto faz, assim… Era tudo muito curto prazo, né? Se eu falar que eu tinha um grande sonho, acredito que eu estaria mentindo. Mas eu de verdade, eu trabalhava para poder pagar as contas, né? Assim, eu precisava ajudar em casa. Depois de um período ali, enquanto adolescente, as contas em casa já estavam mais estabilizadas, mas o dinheiro eu, Bruno, já usava o dinheiro. Então, na minha escola, os meus amigos, eu tinha dinheiro, meus amigos não, né? Mas também não era uma fortuna. Mas, por exemplo, eu lembro que os meus amigos não tinham dinheiro e eu usava aquele dinheiro pra mim e pros meus amigos. Olha que legal. Né? Então, vamos no cinema, vamos jogar um boliche. Então você era meio que o rico da galera ali. Rico não, mas rico, né? Tipo… eu pagava umas contas legal, da galera. Pô, eu levava o grupo, né? Então, eu usava muito o meu dinheiro do salário para atividades da igreja também. Né? Então, se tinha uma coisa que coincide do passado até hoje, é o meu objetivo de ajudar. Isso muito veio por conta da igreja, né?
Então, se você me perguntou agora se eu tinha alguma ambição, profissionalmente, provavelmente não. Igual eu te falei, eu estaria mentindo. Nossa, eu sonhava em conquistar o mundo, igual eu sonho hoje, né? Mas lá atrás eu tinha essa ambição de ajudar o próximo. Legal. Isso sempre fez parte de mim e faz parte até hoje. Eu, inclusive, ajudo a mesma instituição desde então, que é a Abrace, né? A instituição que ajuda crianças com câncer em Brasília. Então, daquela época para hoje, eu continuo com essa ambição. Eu acredito que eu sempre tive, mas profissional não. Profissional era o que dava dinheiro, o que pagava conta, qual oportunidade aparecia. Morava ainda com a família? Morava com a família. E logo depois de trabalhar como motorista, eu trabalhei em academia. E aí começa a misturar a minha história com a área da saúde, né? Porque eu ia trabalhar, olha só que engraçado. E isso eu uso como um grande exemplo. Meu pai me sugeriu trabalhar numa empresa... Pode falar os nomes aqui, não pode? Pode. Tá. Chamava CTIS, era uma empresa de informática em Brasília. E para eu trabalhar na loja, ia ser como vendedor. Eu tinha que fazer um curso profissionalizante para entender de tecnologia, porque naquela época, como é que você contratava um vendedor se o cara não entendia tecnologia? Sim. Olha só que legal que eles faziam. Você comprava um curso para você se candidatar à vaga. Então, primeiro eu investia numa oportunidade profissional. Olha que louco, né? E eu falo que eu uso esse exemplo até hoje para mostrar que tem muita gente que está só esperando emprego. E na minha época, eu ainda assim, que eu acho que foi o maior encontro profissional, né? Eu tive que investir para fazer um curso de informática para ser candidato a uma vaga de vendedor. E aí não fui selecionado. E a mesma empresa que prestava essa assessoria de RH para a CTIS, trabalhava com uma academia. E aí o meu currículo ficou lá. E isso que eu uso isso como um case, porque eu investi na minha formação profissional, não foi para uma área que eu queria, que era informática, eu estudei, só que nesse negócio de RH, o meu perfil ficou lá. E aí, quando a academia contratou essa empresa para RH, falou, tem um cara que bate com o perfil, né, de vendas, era para trabalhar na recepção de uma academia. E aí eles me indicaram, então eu fiz um curso de informática e fui parar numa academia. Olha como a vida é, né? Muito Mas doido, se você não tivesse investido, você não teria... Não, e por isso que eu te falo que eu acho que é muito interessante essa história, porque hoje eu trabalho, tem 20 anos na área da saúde. E tudo começou na recepção de uma academia. E aí, agora que o bicho pega. E agora começou, então, aí é o famoso, aí eu virei gente grande. Quer dizer, aí começou a vida de gente grande, eu não virei mentalmente gente grande naquela época. Aí né? Você foi chamado pra trabalhar, qual era o nome da academia, pode falar? Pode, Runway. Na Runway. Legal. E na época era a Academia de Brasília. Super, né? Acho que era uma das primeiras que era, né? Não sei se era uma das primeiras, mas era uma das maiores, das primeiras que tinha grande exposição, né? A Runway, em 2002, ela tinha uma unidade só, ali na 710 Norte, que nem tem mais, mas ela era grandiosa, ela fazia muito marketing, né? Então, aquilo na época era a sensação. Sim. Era a academia classe A de Brasília, né? Aí você foi pra lá, com quantos anos? Eu tinha 18. Pra trabalhar na recepção, vendedor mesmo. Vendedor de matrícula. Então, Tá. apresentava a matrícula, vendia, atendia os alunos, né? Então, hoje em dia a academia ela tem um atendimento e tem um consultor de vendas. Sim. Naquela época ainda era meio os dois. Você atendia o cliente e vendia também. Eu cheguei a participar um pouco ali, eu fui gerente depois, nessa transição do atendimento para o consultor. Mas na minha época eram os dois ao mesmo tempo. E quando você não foi aceito nessa vaga de informática, você ficou triste, você ficou abalado? Você consegue se lembrar um pouquinho? Não assim? consigo me lembrar. Tá, não então consigo talvez lembrar, não mas... teve nenhuma marcação. Assim. Não, mas foi... Mas assim, não uma tristeza, mas a CTIS era uma grande empresa. E trabalhar com informática ali em 2002 tinha muito aquele negócio para onde está indo o mundo. Então, eu lembro que na época, e ainda mais que eu trabalhei numa Runway, na 710 tinha a CTS na 711. Olha. Então, toda vez que eu ia comprar algum mouse na minha vida ali, eu podia estar trabalhando nessa loja, sabe? Caramba. Então, não ficou nenhuma mágoa nem nada, mas eu lembro que isso ainda foi muito frequente na minha cabeça. Durante, nossa, eu poderia estar trabalhando aqui. Mas é a vida, né? Exatamente. Aí você tava lá na Runway, me fala quando foi que... Aí você passou então a ser gerente. Aí isso foi legal. Em um ano na Runway, eu já fui convidado a ser gerente. Então eu já tinha 19, então vem aí mais uma... Como que você conseguiu essa vaga de gerência, assim? Não, acho que trabalhando. Se destacou? Me destaquei na equipe e aí fui convidado a ser gerente do setor toda a parte aquática. Chamava Aqua Runway.
E aí depois eu trabalhei na academia mesmo também como supervisor e fui crescendo. E uma história legal na Runway é que logo depois, tem inúmeras histórias legais lá, né? Mas assim, o meu primeiro evento que eu fiz foi lá. Eu fiz um evento de Dia das Crianças, lembro com muita clareza. Uma maratona de natação, fiz muita coisa legal na área de eventos lá. E também teve uma ficha que caiu muito grande naquela época, é que quando a Runway, não lembro um ano, talvez 2004, 2005, ela foi inaugurar no Sudoeste, o consultor de vendas ganhava por comissão, o gerente não. O gerente ganhava uma pequena comissão de todo mundo. E eu vi uma oportunidade de trabalhar na Runway do Sudoeste. Eu falei, cara, eu sou muito bom de venda. Então, eu pedi para sair da gerência, voltei a ser consultor de venda, porque eu vi uma oportunidade muito grande de academia inaugurando, uma grande academia no Sudoeste. De crescer junto com a academia. Não, de ganhar dinheiro mesmo. É mesmo? Não era nem de crescer não, porque eu já estava na gerência. Então eu dei um passo atrás. Porque o Bruno lá que eu tô imaginando na minha mente, ainda não tinha ambição. Esse Bruno aí já começou então a ter. Sim, porque eu já começava a ganhar dinheiro. Então, por exemplo, e você viu que é legal? Porque o salário já era maior, obviamente. Eu ganhava comissão como consultor. Então, se eu dava bom resultado, eu comecei a ver ali que vender fazia parte da minha vida. Pô, então, legal. por exemplo, se eu vendo, eu tenho resultado. Eu ganho mais dinheiro. Então, meio que depende de mim. Então, a cada curso de venda que eu fazia, eu falei, cara, eu tô ficando bom nisso. A academia era maravilhosa. Só bastava eu ser bom de venda que dava tudo certo. Tinha um bom produto, eu era um bom vendedor e era ótimo. Mas eu virei gerente, talvez ali naquela época, um bom vendedor se destacou, virou gerente. Talvez, não sei se seria o mesmo cenário de hoje, né? Talvez seriam outras competências que seriam analisadas. Mas eu acredito que eu era uma pessoa que me relacionava muito bem com as pessoas, então eu teria grandes competências para ser um líder naquela época também. Mas eu acho que não foi por isso. Acho que foi porque eu era bom de vendas mesmo. Legal. E aí, quando eu era gerente, a academia foi abrir em outro bairro. E aí, como consultor, eu fiz conta. Falei, se eu fizer X matrículas lá, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu sou bom de venda, eu me garanto. E como eu não fazia faculdade, juro que... você não tinha faculdade ainda. E o que eu pensei de verdade? O horário de trabalho lá era assim... O meu horário era de 1 da tarde às 10 da noite. E eu juro, isso foi assim, estrategicamente pensado. Eu falei, eu não faço nada o dia inteiro, assim, no estudo. O que eu vou fazer? Eu vou pra academia às 8 da manhã, fico lá na academia treinando. Isso era no Sudoeste já, a academia tava como se fosse um soft open, né? Vou ficar lá. Se precisar de ajuda lá, porque era um time ainda modesto, eu vou vender. E aí a Carol, uma colega minha até hoje, ela trabalha no setor de consultoria em academia. Era engraçado, porque eu entrava 1 da tarde. E aí, assim, a Runway era maravilhosa. Então, eu fazia as matrículas porque eu era bom vendedor, mas a academia vendia por si só, né, no Sudoeste. Só que a quantidade de aluno de interessado não tinha a quantidade de consultor de venda necessário. E eu me colocava lá à disposição. Falava, cheguei 8 da manhã. Caraca. Se você quiser, eu tô aqui. E aí, ela não queria pagar hora extra. Eu falei, olha, não precisa de hora extra. Me dá a comissão. Eu tô adorando. E eu fui pra ganhar comissão. Olha. Então, assim, eu vendi, assim, Bruno, eu lembro direitinho, porque esse caso da academia, não meu, mas eu lembro dos meus números, foi um estudo de caso na IRSA, que é a maior feira de academias. Olha. A academia inaugurou naquela época com 1.200 alunos. E naquela época não tinha marketing digital, né? Então, você inaugurar uma academia naquela época com 1.200 alunos, é verdade. tem muita academia hoje que não tem 1.200 alunos, né? E na época Bruno, fiz quase 700 matrículas. Mas assim, mais uma vez, a academia tinha um grande volume, eu era bom vendedor e eu tinha disponibilidade. Sim. Né? Então, que hoje é muito difícil. Exato. Então tá todo mundo estudando, tá todo mundo muita coisa. Não, então, não é disso não. Das pessoas mesmo. Tô até falando aqui porque eu tô adorando, né? Não sei se você sabe, o meu marido ele tem uma academia lá em Não Águas sabia. Claras, chamada 1RM Fit. É uma academia, já vou até fazer aqui, né? Um jabá dele. 1RM Fit, uma academia de lutas, de treino funcional. E vai ser ótimo eu pegar esse corte pra gente colocar pros treinadores, pros consultores, tá vendo? Tá vendo? Um caso de sucesso aí. Um caso de sucesso. Mas é sério, as pessoas não querem trabalhar, Bruno. As pessoas não querem fazer isso que você fez, entendeu? Cara, você pensa, pô, eu tenho um tempo disponível. Eu vou lá e quanto mais eu vender, mais eu vou fazer dinheiro. Mas foi uma coisa legal que você colocou aí também, que foi justamente quando você fala de ambição. A minha ambição ali naquele momento era financeira.
Então, assim, não era propósito, né? No livro que eu escrevi, tem ali eu falando sobre propósito. Se você me perguntou quais eram suas ambições, seu propósito, eu tinha um que era de ajudar as pessoas, isso sempre foi meu, né? Mas não profissionalmente falando. Mas eu consegui ter esse entendimento sobre o meu propósito. Quando eu olhei, eu tinha uma ordem cronológica de coisas que eu falei, cara, esse que é meu propósito. Que, na verdade, é servir. E quando eu falo de servir, eu atraio todas as minhas atividades profissionais ligadas ao setor de serviço. Então, eu fui office boy. O que o office boy faz? Serve alguém. O que o motorista faz? Ele serve alguém. O que um atendimento, um recepcionista de academia faz? Ele serve os alunos. Legal. Tudo na minha história tem área de serviço. A minha atual empresa, prestação de serviço. Então, eu vi muito aliado, né? Quando eu olho para trás, eu vi muito aliado o meu trabalho com o servir, né? E aí do que eu gosto, de ajudar os outros, né? E então eu faço isso com muita... Sabe aquele negócio de escolhe uma coisa que você tem paixão, que você não vai ter um trabalho, sabe? Sim. Eu sempre escolhi servir, porque eu gosto do atendimento das pessoas, eu gosto de ser validado, né? Das pessoas, nossa, adorei tal projeto, adorei o livro, nossa, eu servi, né? Não é por uma coisa própria, é assim, cumprir com o meu objetivo. Legal. E desde sempre, então, eu trabalhei a servir. Você imaginar que como office boy, eu era aquele cara que, olha... Nossa, esse toma foi, aqui, acho que o mais compra experiência. um pão de queijo pra mim. É verdade. Eu ficava lá, ia lá, comprava pão de queijo e voltava. É verdade. Né? Um recepcionista de uma academia, o que eu faço? Mudava as atividades, mas era desde guardar coisa para aluno, na época era muito comum servir o dono da academia, né? Então... Você fazia também, beleza, você gosta de servir, mas você fazia, sabe que eu fui na palestra do Mário Cortella e a frase dele, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem. Então, assim, você sempre fez o seu melhor. Porque sempre quando eu fico pensando nas pessoas, que nem o Mário Cortella fala, pessoas medíocres, as pessoas, elas esperam muito. As pessoas também têm ambição de ganhar muito dinheiro, mas elas não fazem. Sabe, por merecer, elas ficam esperando cair no céu. Então, assim, você me contando a sua história, eu já vejo, cara, você já era fora da caixinha. Porque as pessoas normais, elas estavam fazendo ali o básico. Ai, qual o plano da academia você quer? Ah, então tá bom. Você provavelmente fazia além. Assim, eu gosto, obviamente, de ver a minha história do lado positivo, mas tem assim, algumas características que você vai vendo que você tem que tomar cuidado, né? Eu era muito teimoso. Então, por exemplo, lá na academia, óbvio que aí já mistura a história quando eu comecei a trabalhar com eventos, o dono da academia era uma família. O dono responsável pela parte aquática, que eu era subordinado, era um dono, um dos irmãos, né? E eu propus os eventos que eu te falei. Ele não topou. O que eu fiz? Eu fui no outro irmão. Isso é teimosia, isso, se você for olhar, isso eu fui teimoso, eu desrespeitei uma autoridade. Entendi. Mas olha só que interessante, né? Talvez eu não fiz isso de uma forma agressiva, porque eu consegui convencer um outro irmão que não era responsável pela parte aquática, consegui organizar o evento, mas como eu consegui fazer o evento também? Tinha um aluno que ele era dono de uma empresa. Eu dividi com um aluno, falei assim, nossa, tô pensando em fazer esse evento. Foi um baita... Hoje tem nome pra tudo, né? Então, hoje eu daria esses nomes, mas na época não era estratégico isso, não. Eu criei um MVP. Eu criei um evento num papel e mostrei para um aluno. Falei, olha, pensando em propor esse evento aqui na academia. Aí ele, pô, você não apoiaria com a sua empresa? Apoiaria. Então, quando eu levei para o dono, que era responsável da parte aquática, ele não topou, não, a parte aquática não tem muita movimentação, não vale a pena. Falei, cara, mas tá quase pago. Eu não acreditava que eu tinha ouvido um não, sabe? Aí eu fui no outro irmão, eu falei, cara, tá quase pago. Ele, não, você tá doido? Vamos fazer isso, não sei o quê. Então não, você foi insistente. Então, mas assim, isso que eu te falo assim, mas na época, olhando para trás, eu tinha 18, 19 anos. Era teimosia. Sim. Você entendeu? Não foi meu projeto precisa ser visto. Não era um negócio profissional, era... Como é que eu ouvi um não? Não é possível, sabe? Então, tinha um lado de teimosia, de rebeldia, né? Sim. Então, mas isso que eu falo assim, com certeza não foi mal visto, porque tudo continuou caminhando bem, inclusive com os próprios donos, né? Que eu tenho amizade até hoje. E aí, o Fábio, que era o que não era responsável pela parte aquática, mas comprou a minha ideia de eventos, me viu como um cara para trabalhar de eventos, criativo, muito bom.
Tanto que eu saí da academia, depois de ter passado por aquela inauguração no Sudoeste e tudo mais, e fui trabalhar com ele na empresa de eventos dele. Olha. Que era uma empresa que organizava congressos para a educação física, né? Eu cheguei só, a gente falou de estudo, de oportunidade profissional. Nessa época que eu fui gerente, eu cursei administração. Eu cheguei a cursar administração. Você fez os 4 anos? Não, fiz um ano. Ah, tá. Só que para mim não fazia sentido. E aí mais para frente, foi mais ou menos assim, eu cursei administração assim que eu entrei como gerente, eu já tinha o dinheiro, tinha a oportunidade de pagar uma faculdade, falei, ok, você gerente, você administrador. Mas eu fiz um ano, quando eu desci para a vaga do consultor, eu vi as ambições financeiras, eu falei, não, a administração não é para mim. Eu senti naquele momento, e aí eu comecei a capitalizar, né? Pegar dinheiro para mim, comprei uma moto, não tinha automóvel nenhum. Você morava com seus pais? Morava com meus pais ainda. E comprei só com minha mãe, na verdade. São pais separados. E aí eu comprei uma moto e acho que 2 anos depois, quando eu já trabalhava com um congresso na área de educação física, eu fui fazer educação física. Então, hoje eu sou formado em educação física. Mas eu também fiz por uma vontade não de estar na área, mas de estar no meio. Entendi. Porque eu trabalhava, tudo ao meu redor era profissional de educação física. Tudo era saúde. Eu comecei a ver um pouco mais de propósito na área de saúde. Né? Nessa questão de, nossa, eu trabalho anos, eu tô bem, eu tenho oportunidade profissional. Então, é na área de saúde que eu me encontrei. Então, por isso que eu te falo que lá, quando foi na academia que tudo começou. Tá. Foi quando eu comecei a ver assim, nossa, a minha área da saúde foi construída do momento que eu saí de uma vaga para vendedor de produtos de informática para entrar numa área da saúde. Então foi ali que tudo começou. Quando que você começou a crescer nos eventos? Aí você começou a fazer evento lá na... Isso, eu trabalhava com o Fábio e ele fazia... O que você organizava? Você era responsável pelo quê? Era um congresso, chama Brasília Capital Fitness. Sim. Eu competi no Brasília. Você acredita que eu não subi no palco? Jura? Eu fiz toda a preparação do campeonato e foi a primeira vez que o meu marido foi competir também. Eu fiquei tão nervosa por ele que chamaram as meninas e eu não subi no palco. Mas você se perdeu ou só de nervosismo? Não, aí eu não consegui. Aí quando falou, Denise, estão te chamando. Aí quando eu vi as meninas lá, aí o cara falou, você não vai poder subir mais. Aí eu, desidratada, passando mal. Não subi, tem uma foto, depois eu vou colocar a foto aqui, eu assim, sem competir. Fiz toda a preparação. Mas posou, né? Assim, já tô com shape, né? Foto, assim, mas eu não competi, você acredita? Enfim, voltando, aí foi esse evento. E eu trabalhei muitos anos com ele nesse evento, eu fui o primeiro funcionário dele. Todo mundo que trabalhava com ele era freelancer. Então eu fui o primeiro funcionário dele. No primeiro momento eu fazia de tudo. Então do congresso, a feira, patrocínio, produção. E aí na época do evento a gente contratava uma equipe. Mas aí a empresa foi crescendo. Eu fui ficando responsável mais pela parte de venda, de stand, de patrocínios. Criação de novos projetos. Então a gente organizou muitas corridas de rua em Brasília. E aí na corrida de rua tem uma história que se repete da teimosia, né? Mas era pelo menos com a mesma pessoa. Então era teimosia pra mim. Eu gostava muito de correr. E eu falava pro Fábio, tem uma oportunidade muito grande de organizar a corrida de rua em Brasília. Eu mostrava pra ele e ele não comprava a ideia. Cara, mas já mostrei, tem patrocinador, já tinha tudo. E ele não comprava a ideia. E eu acho que eu fiquei uns 2 anos para convencer ele a fazer corrida de rua. Só que ele me deu sempre muita oportunidade, né? Inclusive, eu conto essa história no livro, né? O Fábio, ele tinha um jeito, se vira. Então, eu lembro desse e aí o se vira pra mim me moldou bastante. Eu brinco com ele, eu sou muito grato pelo se vira dele. Óbvio que na época, se vira, dava raiva, né? Sim. Cara, eu tô dono da empresa, como é que tu manda eu me virar, né? Mas aquilo me fazia realmente me virar e fazer muita coisa, entender que dependia de mim, né? Esse se vira dele pra mim foi muito importante. E eu demorei muito a conseguir a conquistar a confiança dele pra fazer uma corrida de rua. E eu entendia que eu não tava vendendo bem pra ele, né? E isso sempre foi um desafio. Por que ele não queria Não sei, assim, eu não consigo voltar no passado agora e dizer o motivo que ele não aceitava, mas eu sei que ele negou durante um bom tempo. E eu vi e ele, eu acho, até falava assim, agora não, então me traz outros números, Entendi. me justifica melhor, né?
Mas eu sei que eu demorei muito a vender o projeto. E isso vem pra mim um aprendizado de... Muitas vezes o não, justamente por a gente às vezes não conseguir vender uma ideia, né? A gente julga demais essa questão. Poxa, por que ele não aceitava? Eu aprendi a entender muito o que eu não tô vendendo direito. O que eu não tô falando que ele não tá ouvindo, sabe? Eu tinha todos os argumentos pra organizar o evento ali. E depois que a gente conseguiu implantar novos projetos ali da corrida, na empresa eu fiquei responsável mais pela corrida, novos projetos. Aí venda distante ainda, mas já não fazia tanto. E eu fiquei com ele na empresa por uns 10 anos. Olha, Eu bastante. fiquei muito tempo com ele. E daí eu decidi sair. A sensação de sair lá foi muito difícil pra mim, porque o Fábio pra mim foi um cara muito bom, pessoalmente falando, né? Mas ele, em determinado momento, ele me limitou a crescer. Porque eu acho que ele me ensinou a me virar. Eu tinha muito projeto, ele me ensinou a me vender. E em determinado momento eu ia me vender e ele não topava mais. Né? Tô com essa ideia, tô com esse projeto. Na verdade, ele até pegava o projeto, mas dava para outro executar. E isso me deixava chateado. E aí teve uma vez que a gente teve uma briga e eu falei, putz, eu tô desrespeitando o cara com que eu mais devo o respeito, né? E aí nessa que eu decidi sair de lá, pedi pra sair. Juro que por uma vergonha, assim, sabe? De uma briga que a gente teve normal. Eu já tinha um vínculo muito próximo, né? Então uma relação muito próxima. E a gente teve uma briga que eu não gostei do jeito que ela se desenrolou. E eu falei, olha, pra mim, acho que foi o meu limite, né? É porque eu realmente me senti envergonhado. Você tinha quantos anos? Nossa, difícil. Você entrou com 18? Deixa eu tentar. Eu tinha ali uns 29 anos. 28, 29 anos, por aí. Eu gosto muito de saber, assim, a situação. Cronologicamente. E morava com seus pais? Não, eu já morava sozinho, já. Não era casado ainda? Era casado, mas de outro casamento. Ah, tá. Eu já casei, separei e casei de novo. Tá. Mas eu devia ter uns 28 anos, 29. Beleza. Aí quando você decidiu sair, o que você pensou, assim? Então, pensei em nada. Eu já tava namorando com a Lorena, que é a minha atual esposa. E ela morava em Goiânia, a gente tava com planos, ela da Brasília e tudo mais. Ah, lembrei. Não, já tava tempo com ela, foi 2013 isso. 2013. Então, fiquei 11 anos com ele. Caramba. 11 anos. E aí, quando ela decidiu mudar pra Brasília, foi em 2013, acho que foi fevereiro. Bom, tomara que ela não veja isso, não lembra as datas, né? Mas quando foi fevereiro, ela ia mudar pra Brasília, eu falei, decidi sair do emprego. E ela tava largando um cargo público em Goiânia. Nossa. Pra mudar comigo em Brasília. A gente não casou, a gente juntou, né? E ela largando um cargo público pra morar em Brasília comigo. E eu falando, quando ela chegou, assim, não sei se foi quando ela chegou ou se foi no meio do caminho já da decisão da mudança. Eu falei, olha, eu vou sair do emprego. E ela confiava em mim. E eu tinha essa confiança também de que eu era capaz. Porque na empresa do Fábio, ele me deu todas as oportunidades possíveis. Mas a maioria delas partia de mim. Então eu criava as minhas oportunidades. Essa era a grande verdade. Então eu tinha e tenho uma autoconfiança muito grande, né? Isso às vezes é um perigo. Mas assim, eu sei lidar bem com isso. E ali eu saí, mas sem perspectiva nenhuma, assim, profissional, não sei pra onde vou, simplesmente só queria sair dali, era a única certeza que eu tinha. Mas foi muito legal, porque eu tinha um bom nome no mercado, e assim que eu anunciei pro mercado, vi e-mail, que eu tava me desligando da empresa, muitos achavam que eu era sócio do Fábio, pela proximidade que eu tinha com ele, a autonomia que eu tinha dentro do negócio. E foi quando a Ana Paula Leal, que é a sócia do Arnold, me mandou uma mensagem, porque eu já conhecia ela, que ela organizava a Rio Sport Show no Rio de Janeiro. E quando eu saí, e ela foi uma das pessoas que soube no mercado, ela mandou uma mensagem. Vamos conversar, gostaria de saber o motivo da sua saída, se existe uma forma de trabalhar junto. E o Arnold estava acontecendo naquele ano, 2013, foi o primeiro Arnold, no Sul América do Rio. E a Ana custeou minha passagem, uma hospedagem. Que foi no Rio de Janeiro, não foi? Exatamente. Eu falo que foi o Arnold que eu mais curti, porque eu fui como visitante. Legal. Em 2014 eu já estava trabalhando no projeto e não consegui curtir mais nada desde então. Então eu fui para ver o Arnold, e aí ali naquele Arnold eu propus para ela organizar um congresso que ela não tinha,
E Não tinha os congressos de... o Conference não tinha. Não, é foi verdade. um projeto tinha meu. feira, tipo, de competições. Era só feira e competição. E aí eu montei um projeto para um congresso. O projeto original do Arnold nos Estados Unidos não tem congresso. Então eu tive que desenhar um projeto em inglês para mostrar para ela e pro Bob, que era o sócio do Arnold na época. E eu apresentei, falei que ia fazer um congresso e tudo mais, para 1.000 pessoas. Ele riu, mas não de deboche, mas um jeitinho meio americano de você não vai colocar 1.000 pessoas, né? Porque lá não sequer tinha, já tinham tentado e nunca tinha feito um congresso. Só que tem uma diferença muito grande no modo profissional, no modo da profissão, né? Nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui as pessoas, elas se formam sem saber aplicar na prática. Lá nos Estados Unidos, até talvez pela facilidade de ser um curso, um personal trainer, né? Que seria mais próximo do nutricionista aqui no Brasil, seria o personal trainer com um estudo maior, certificação em nutrição. Seria mais próximo do nutricionista de consultório aqui do Brasil, né? Ele conclui e ele faz um congresso, 2 no ano. O brasileiro não. O brasileiro, ele termina uma nutrição, não tem a menor ideia de mercado de trabalho e vai em 10 congressos no ano, né? Então, naquela época eu entendia que o congresso tinha, sim, uma possibilidade enorme. Eu já fazia em Brasília congresso para 3, 4 mil pessoas. Com o nome do Arnold, eu falei, vou começar, vai ser meu primeiro evento fora de Brasília pela minha própria empresa. Você já tinha criado sua empresa? Já. Eu já tinha feito show, teatro. Não, então pera, vamos só voltar só um pouquinho. Não, já fiz muita coisa. Você rompeu o ciclo. Não, ali, quando eu rompi, eu já fazia show e teatro pela minha empresa. Fora então da empresa dele. Entendi. E... Fazia teatro? Mas era... Acho que era prazer. Aí sim, talvez era mais um... Vou fazer um show. Aí contratava um artista, não sei o quê. Então você curte essas coisas, Nossa, né? Evento pra mim é que maravilhoso. Legal. Aquele estresse, aquela ansiedade do evento pra mim eu apresentei uma demais. peça. Meu sonho era ser atriz, né? Aí cá estou, né? Nutricionista. Falei, como que eu vou usar os meus dotes artísticos? Vamos montar um podcast. Eu fiz o teste pra Chiquitita, você acredita? Que demais. Quase. E aí não consegui. E aí, mas eu ficava na produção, né? Então produzia peça de teatro, produzia shows. Você gosta shows, dos bastidores, legal. Então, mas era muita parte, assim, não era nada, era mais uma vez assim, tinha uma oportunidade artística, eu tinha uns colegas que eram sócios na época e a gente fazia shows. E a gente, esse show tem grande chance de dar dinheiro, a gente fazia. Então paralelo lá com o trabalho você já tinha essa. Então quando você rompeu o ciclo, você já tinha então a sua empresa. Aí eu continuei com ela no setor de eventos. Beleza. Então foi a mesma, que era a BF Eventos. Tá. E aí eu continuei com ela para a organização do Arnold Conference. E aí o Bob não acreditava que ia ter 1.000 congressistas. E aí eu fiz o primeiro Arnold Conference foi em 2014. Eu coloquei 2.000 pessoas. Caraca. E assim, 1.000 eu coloquei num dia. Eu lembro que era numa semana. Caraca. Hoje tem aquela negação de lançamento e tudo mais. Na época não tinha. Eu fiz o meu curso de forma de lançamento, inclusive, quando eu morei nos Estados Unidos, que foi com o Jeff Walker, que era o cara que era, assim, o pai do Érico Rocha, com quem o Érico Rocha trouxe. Ele que trouxe. Exatamente. Eu fiz o curso em inglês. Olha. Então, mas em 2013, que foi dia 10 de dezembro de 2013, quando eu lancei o primeiro Arnold Conference, sequer tinha esse negócio de lançamento. E nós fizemos, né? E eu coloquei 1.000 participantes em um mês. Eu lembro que a gente foi 800 em uma semana. E depois demorou um período por conta de aumenta o lote. E mais em 3 semanas a gente vendeu 200 inscrições. Caraca, top. E ali eu tinha muita experiência. Eu que fazia site, eu que fazia tudo. A produção do evento foi a minha esposa. Naquele ano de 2014, eu fiz o evento assim, de ponta a ponta. Eu que fazia o site, eu só não fazia design. Naquela época não tinha um Canva. O Canva hoje é muito bom, mas facilita, né? Mas eu não tenho domínio do design, né? Mas o resto eu que fazia. E dali o Bob me convidou. Você não quer organizar meu congresso nos Estados Unidos? Aí ali em 2015 eu fui morar nos Estados Unidos. Morei lá 4 meses. Eu e minha esposa, já estava grávida da Carol. Que lugar nos Estados Unidos? Em Ohio. É onde acontece o evento do Arnold, lá em Columbus, em Ohio. E aí eu morei lá na casa do Bob 4 meses, eu e minha esposa. E a gente ficou mais que estudando. Tava estudando inglês, tava obviamente conhecendo o time do Arnold lá e montando mais um estudo
para fazer a viabilidade do congresso. Montei, fiz networking, levei um presidente de uma associação que o Arnold, quando eu digo a organização, tá? Que o Arnold gostaria de ter uma proximidade, e eram professores, pesquisadores, e eu tinha essa proximidade porque eu trazia muito pesquisador para o Brasil, desde a época do evento do Fábio, né? Então eu tinha muito network internacional, então eu consegui usar ele também pro Arnold lá. E de 2015 para 2016, quando a gente ia fazer o primeiro Arnold Conference lá nos Estados Unidos, o dólar, assim, triplicou. Nossa. E aí, todo o investimento financeiro era meu. Então, eles me abrem as portas e eu que faço o investimento, Entendi. né? Só que naquela época, a Carol tinha acabado de nascer e eu não queria arriscar. Eu fiquei mais inseguro. Eu cheguei a lançar, a gente tentou captar patrocínio, não conseguiu, e aí eu desisti. Eu falei, Bob, assume, aí ele assumiu o congresso lá. Então não teve? Não teve. Da minha parte, não. Mas eles até hoje organizam no formato mais workshop. Então tem 200, 300 participantes. Entendi. E esse foi replicado no Arnold na Austrália, na África, na Espanha, em tudo quanto é lugar. Tipo a sua ideia, Exatamente, né? exatamente. Que bacana, legal. Então assim, na época, isso eu senti bastante. Daquela que você me perguntou lá da parte de informática, você perguntou se eu senti. Aí eu senti bastante. Era um projeto meu em mão de outros, né? Mas eu senti assim, eu que desisti. Eu que não conseguia, eu não podia assumir. Eu tinha inúmeras histórias ali. Porque é legal também a gente pegar essa parte da mente, assim. Você nunca tinha desistido antes. O que o medo da sua filha que nasceu? Então, acho que era um momento muito pessoal, né? Muito particular. Era um investimento financeiro grande. Eu estava começando a ter uma estrutura grande financeira. Então, estava ali montando meu patrimônio de negócios, né? E era um risco, e era um risco em dólar. Então, eu estava acompanhando uma questão de momento para outro, o dólar aumentou 3 vezes. E, sei lá, só um exemplo, tá? De 1,50 para 4,50, ali em 2015 para 2016. Eu não estava na minha mão, né? O quanto que aquela mudança de câmbio ia. Então, eu fiquei muito inseguro. E aí tinha essa questão da Carol ter nascido em 2015, eu simplesmente não fiz. Eu simplesmente não consegui patrocínio, eu fiquei desestimulado, assim, fiquei desencorajado. E aí voltou? Não, eu já estava morando, eu já estava morando aqui. Você ficou lá só pra Eu fiquei 4 meses lá, fiquei de janeiro a abril de 2015. Aí voltei em abril, a Carol nasceu em maio de 2015. E aí, daqui, eu comecei a promover o de lá, só que eu não morava lá. Aí eu só ia voltar meses antes também, ia fazer mais... A minha ideia ia ser isso, eu ia ficar 2 meses lá e voltar. Mas aí, quando foi mais ou menos em dezembro, o Arnold lá em março, né? A gente começou a vender em outubro, em dezembro eu falei, Bob, não é pra mim, não consigo. Mas eu acho isso importante também, você não acha isso importante? Você saber demais. Quando você dá conta, quando você não dá conta. Então, você ter esse momento é muito importante. Mas, igual eu te falo assim, eu fiquei inseguro. E alguma coisa me fez muito ter pé no chão. Mas eu voltei nesse assunto isso eu senti, porque justamente assim, você tem um ego, a vaidade, ser criado, projeto, não é seu. Você tem a oportunidade de conquistar o mundo. Ali, quando eu comecei a trabalhar com Arnold, eu vi o mundo nas minhas mãos, que eu digo assim, nossa, lembra que eu te falei da autoconfiança? Eu tenho a capacidade de fazer uma coisa realmente a nível mundial. Eu já tinha a porta aberta lá com o Arnold, eu já tinha a oportunidade de organizar um evento com o nome dele, lá com ele, fui convidado pelos sócios dele lá em Ohio. Caraca. Então a oportunidade estava na minha mão, e eu tinha um trabalho já validado. Então esse voltar atrás para mim foi assim, nossa, foi doído. Eu não sinto mais ele hoje, porque eu consigo ver que a minha vida deu outro sentido. Mas ao voltar no passado e contar a história, eu lembro o quanto foi difícil. Sabe assim, o aceitar isso não foi fácil. Eu acho que o não foi fácil, muito mais quando eu vi ele sendo organizado em outro momento. Por outras pessoas, né? E eu fui lá e vi, nossa, 200 pessoas, eu botaria 1000 fácil, sabe? Aí você vai cheio de crítica, mas na verdade era aquela dor, né? Mas isso é engraçado. Aí aqui no Brasil, qual foi os seus próximos passos, assim? E aqui o Arnold, ele me posicionou muito bem na nutrição, né? Eu via muito bem na educação física, e o Arnold, ele me trouxe muito essa questão da suplementação, do nutricionista,
E aí, em 2014, meu mercado mudou completamente. Eu saí da educação física 100% migrando para nutrição. É engraçado, Então, você gosta mais dessa área, né? Não, assim, trouxe mais volume. O Arnold me trouxe mais volume de nutricionista do que de personal trainer. Isso que ainda tem a questão do treinamento. Mas aí vem uma coisa também que aí você vai aprendendo de maneira mercadológica. A área de nutricionista, do nutricionista paga melhor, remunera melhor. Eles investem mais na saúde do que o personal trainer. A educação física é muito vasta, então o treinamento é uma área dentro da educação física. Aí você tem recreação e lazer, você tem hidroginástica, professor de spinning, de ginástica localizada, luta. Você tem inúmeras, né, atividades na educação física. E o Arnold, ele era muito personal trainer. Então eu pegava muito personal trainer. Já a nutrição, eu tinha um campo muito vasto. Porque mesmo que seria também assim, tem um funcional, tem um clínico, tem um esportivo, mas o paciente é o mesmo. Talvez na nutrição muda muito mais a conduta. Sim. Mas o profissional é o mesmo. Você não pega um personal trainer que ele também é do escolar. A capacitação que ele faz para ser do escolar é diferente do treinamento. Entendi. Assim, muito diferente. Já na nutrição, você faz uma nutrição funcional, nutrição esportiva. O paciente que senta na sua frente, você pode manejar, Sim. ele que pode escolher a melhor conduta, Sim. mas o paciente é um só. Então, o nutricionista, eu tive maior volume. Então, eu acabei indo mais para nutrição porque me abriu mais as portas. E óbvio, assim, essa questão do investimento, do patrocinador. Então, veio muito para, assim, vou ficar nessa área. E logo depois a área médica, porque o médico começou a comprar muito a nutrição. A nutrologia, endocrinologia, a medicina integrativa. Então, os eventos de nutrição até então, eles eram eventos muito bons mesmo, até hoje são. Mas o Arnold, ele se posicionou muito como show business, então começou a atrair muita atenção. E aí os outros eventos que eu fiz também na área de nutrição, eu trouxe mesmo o tamanho de um Arnold. Então todos são show business, né? Eu faço sempre algo muito bonito, Sim. muito entretenimento, eu gosto disso, Sim. né? Então, e aí atraiu a atenção de alguns médicos, não os mais antigos, mas os mais novos, mas até porque o médico da medicina integrativa, ele é o cara que já tem que estar mais aberto à questão multidisciplinar, ele tem que estar mais receptivo, então começou a vir muito médico. Aí essa também é outra profissão que remunera bem melhor, eu tenho não tem tanto volume quanto a nutrição, mas é um bom volume, é um cliente importante de se ter. Então, hoje o meu maior público é nutricionista, médico e hoje personal trainer. Então, o personal trainer já é o terceiro público, né? Eu acho... não, só no Arnold que eu tenho um evento para personal trainer. Né? E um produto digital também, que é uma certificação do American College. Então, são 2 projetos que eu tenho para personal, sei lá, de quase 30, 40, 2 com foco no personal trainer. Então, assim, quase nada, né? Você atuou como educador físico ou não? Não, nunca dei uma aula. Você não precisaria da faculdade que você tem? Fala sério. Não, para fazer o que eu faço, não. Mas o meu entendimento, talvez, de ter cursado educação física me trouxe até aqui. Eu vejo congruência com os passos. Entendi. Algo que eu aprendi na educação física para o que eu faço hoje, não. Talvez tenha uma característica muito, muito interessante do profissional de educação física que eu tenho, que é a versatilidade. Eu sou um cara que atua assim, de diversas formas, né, dentro do meu negócio. Sou versátil, e o personal trainer não, o profissional de educação física ele é muito assim, ele pode ser personal trainer como ele pode ser cara da hidroginástica. Sim. Você entendeu? Então assim, ele é muito versátil, é verdade. É o cara que se adapta muito rápido, né? Então essa característica eu não consigo dizer se, talvez pelo convívio com inúmeros profissionais da área da educação física, mas foi vindo junto comigo. Mas se alguma coisa técnica que eu aprendi na minha profissão para ser empresário hoje, realmente não era necessário. Mas eu vejo congruência com os passos. Ter feito educação física me fez abrir as portas certas com as pessoas que eu abri para me trazer aonde eu estou. Então, uma cadeia de networking, sabe? Tem um timeline teia, assim, né? Tem um timeline que faz sentido. Sim. Eu ter feito educação física. Muita coisa que você fala, ó, não sei se vocês estão pegando aí, se vocês estão com papel, com uma caneta, porque tem muita coisa assim para anotar. Quando eu sempre tô conversando com meus convidados, na minha mente fica palavras-chave. Então fala aí também, tô só falando, divide aí. Que é muito bom. Uma das principais coisas é o networking.
né? Eu acho que essa questão do servir, que o Bruno falou muito bem, você não pensar apenas no dinheiro, no capital, tem que pensar, é bom, lógico, mas o que você está fazendo? Você é feliz no que você faz? Então, acho isso muito importante. E networking, né? Você falou isso muito aqui. E você falou também lá no Palestre-se, que Uhum. agora eu tô adiantando muito, né? Porque o Palestre-se já é algo muito novo. Ah, mas Eu faz só quero que sentido, faz você sentido. fale mais um pouquinho porque você não tem Tá, só o Arnold, não não. tem só essa. O que mais que você tem? Você É, escreveu um livro infantil. vai lançar agora Gente, no final do ano. cara, A gente tá em 2022, né? Não sei quando o pessoal vai assistir isso aí, então. agora. E vamos Eu quero lá. saber de onde veio suas Não, ideias. você tava falando do networking aí, e uma coisa que você falou do servir, que é muito importante. É uma coisa que é muito nata, e eu falo isso para todos, né? É você entender da importância do networking, mas não fazer isso como uma obrigação. Então, por exemplo, você tem que gostar de se relacionar com as pessoas, você tem que Sim, saber a importância, você tem que entender a validade disso. Mas relacionamento é uma coisa que não dá para ser forçado, não dá para ser com interesse. O interesse é você entender assim, eu preciso de pessoas para chegar mais longe. Então, quem são essas pessoas? Obviamente, você tem um direcionamento, né? Então, eu vou me relacionar. Ah, mas você chega naquele primeiro encontro ali, o que você faz? Ah, me dá seu cartão, vamos fazer negócio. Calma, né? sim, Assim, entendi. Já vai saindo trocando vai lá, cartãozinho. seja interessada pelas pessoas. Importe-se com quem você está se relacionando. É, eu falo muito, hoje eu tenho uma atuação também muito grande no cenário digital. Tem muita gente que pergunta, eu quero lançar um produto, sei lá, não quero contratar uma empresa de produto digital porque, sei lá, vamos fazer uma relação 50-50%, né? As empresas de produtos digitais são sócias de experts, né, em 50%. Aí tem muita gente que fala assim, eu não quero ser, o conteúdo é meu, mas a agência vai levar 50%. Eu falo, cara, você tem que prestar atenção no seguinte, quanto que a pessoa dedicou para construir aquela equipe em financeiro? Você vai ter aquele capital ou aquele tempo disponível? Não. Então, qual o problema? Sim, Mas a questão é ego, né? A pessoa, o conteúdo é meu. eu que E aí, criei. 50-50%, por quê? Então, uma coisa que eu falo assim, por que as relações não são positivas? A pessoa, quando divide algo com 50-50, ela ainda vê esse sócio como um prestador de serviço. Ela não sabe quem é o dono da empresa, ou seja, quem seria o verdadeiro sócio dela, não sabe que dia que é o aniversário do cara, não sabe se o cara tem filhos ou não, que dia de aniversário, não se relacionam como sócios, né? Então, eu falo muito dessa relação para exemplificar o networking. O que você está indo buscar no network daquela pessoa, né? É só o interesse, é só o jogo, porque isso não é network, isso é interesse. É muito diferente, né? Então, o networking para mim é relacionamento. E você se relacionar, vamos trazer para uma figura de amor, né? Eu não vou me relacionar com uma pessoa, com uma mulher, buscando assim, desde o primeiro encontro já, saber toda da sua vida para saber se você é interessante para mim ou não. Se ali naquele momento eu quero casar e ter filhos, você entendeu? Você constrói uma Aham. relação. Você primeiro, nossa, que legal. Você gosta de tal artista, eu também. Você constrói uma relação, não é assim? Sim, mas por isso que os relacionamentos não estão dando certo, porque a pessoa meio É, que já vai, oi, você tem? Ah, não serve pra é, mim. Então você, próximo. Já quer casar? Não, É. ixi, que Deus me Quer ter livre. filho? Não. Ah, então tchau. Mas então, assim, o networking, ele tem que ser explorado com uma intenção, mas assim, eu entendo eu entendo que eu preciso fazer networking, mas eu não posso ir com aquela vontade do interesse. Sim, Preciso fazer. Porque algum dia, de alguma pessoa, vai ser uma coisa maravilhosa, sim. né? E você falou isso, eu só voltei nesse ponto porque eu fiz isso com muitas pessoas, né? Eu me relacionei muito no mercado sem esperar nada em troca, né? E quando eu vi, em determinado momento, tudo estava conectado, né? Olha. Então, por exemplo, né, voltando na questão do Arnold, quando eu fiz o primeiro Arnold, eu falei que ia ter 1.000 pessoas, eu botei 2.000. Mas o Bob, que era o sócio do Arnold, ele, americano muito frio, né, parabenizou como se nada tivesse acontecido. Eu falei, cara, eu botei o dobro do que eu prometi. Tipo, me dá um abraço, né, comemora comigo, mas não. Ele ficou mais... Congratulations. Ele ficou mais surpreendido porque eu consegui trazer um palestrante, que era um cara que ele sempre sonhava em ter parceria, que era o Steven Fleck, e o Fleck já era um senhor de idade, ele veio
ele já devia ter, com certeza, ali mais de 65. Ele veio num bate-volta. Ele veio, chegou de manhã no Brasil, palestrou à tarde, foi embora, tipo, no domingo. Foi exatamente isso. Ele saiu de lá, do Colorado, na sexta, chegou no sábado no Brasil, palestrou sábado à tarde, foi embora no domingo. E o Bob falou, cara, como é que você tira um senhor de idade dos Estados Unidos pra palestrar e esse cara sequer vai no Arnold de Ohio? Eu falei, eu faço evento com o Fleck desde 2006. Olha. Então, assim, eu já tenho uma relação com o Fleck. E quando eu falei pro Fleck, eu preciso que você venha no Arnold, porque é importante pra mim, ele não veio por dinheiro. Ele veio porque ele sabia que ele era importante pra mim. Porque, mais uma vez, um senhor de idade, sair de lá, do Colorado, né, fazer um bate-volta. E na época não era primeira classe, não. Ele veio numa econômica mesmo. E então, o Bob olhou e falou assim, cara, o que você tem, né, que eu não tenho? Ele não olhou pra 2.000 pessoas, ele viu pro relacionamento que eu tinha, que ele nunca tinha levado o Fleck lá pro Arnold de Ohio. Quando eu fui morar lá em 2015, foi a primeira vez que o Fleck pegou um avião lá do Colorado e foi para Ohio. Eu fiz eles fazerem a primeira reunião. Então, assim, networking, relacionamento. O Fleck não veio por dinheiro, ele veio por ele entender que era importante para mim. Eu lembro direitinho. Fleck, eu queria que você... eu não posso ir, tenho agenda corrida. Falei, putz, mas seria muito importante para mim. O cara veio num final de semana, ele saiu de sexta-noite. Caraca. Quando, sei lá, deve ter acabado o expediente dele, ou enforcou a sexta, sei lá. Mas eu sei que, assim, ele perdeu o menor número de trabalhos possível ali para ele. Então, ele veio muito por um apoio. Sim. Né? Então, isso eu falo até nessa história no livro, né? Lembrando que o livro não é sobre mim, mas eu conto quem eu sou. Sim. E ali eu conto mais ou menos um pouquinho disso, da trajetória lá. Porque são marcos importantes. Sim. São momentos na minha vida com clareza que eu construí relacionamentos. E não um jogo de interesse. Mas será entendeu? que a área da tecnologia hoje dificultou um pouco? Porque antigamente Muito. se ligava, Entendi. se marcava um encontro. Hoje é mais tipo assim, manda uma mensagem. E meio que a galera, eu tenho 37, então imagina os jovens de 20 e pouco. Pra eles realmente, manda um WhatsApp, manda um direct, né? Eu brinco, você manda um presente hoje pra alguém de 25, a pessoa talvez sequer agradece. Ela faz um post no Instagram agradecendo. Recebido, muito obrigado, Dê. Aí pronto, acabou. Aí às vezes você fica esperando, às vezes, um áudio. Né? Você fica esperando alguma mensagem mais assim, pessoal. Nossa, obrigado pelo livro, né? Vendo um momento importante da minha vida. A pessoa bota no Stories. Você entendeu? E acha bumerangue. Que cumpriu com a obrigação, né? Mas isso é engraçado, porque a forma que se faz relacionamento é realmente diferente. Mas a gente tem que entender também que as pessoas hoje têm outras maneiras de se expressar. Então, para muitos, fazer isso é o que ela acredita ser básico. Mas por quê? Porque ela vê outros fazendo. Então, ela acredita que aquilo é suficiente. Então, talvez nós, como eu também tenho um filhinho de 3 anos, nós como os pais devemos ensinar para os nossos filhos que... Nossa, totalmente diferente. Né, tipo, cara, dá um abraço, dá um beijo. Olha no olho, agradece. Lá em casa tem isso. Criança é mais... mais uma vez, parece que os de 25 são crianças, né? Mas é mais ou menos isso. Criança pega... Obrigado. Filho, volta aqui e fala pra tia Denise. Olha pra ela. Muito obrigado, tia Denise. Entendeu? Não é agradece. É porque geralmente você sai do... Agradece, tia Denise. Obrigado. Né? Mas não, volta lá, dá um abraço, Sim. olha no olho, agradece. Então, obviamente que nós temos um papel muito importante. Sim, porque senão vai ficar... A tecnologia não tem como a gente fugir. Eles vão estar, né? Então, acho que cabe a nós rever isso mesmo. Que nem foi meu aniversário agora em outubro. Eu não gosto de aniversário, então nem culpo as pessoas que não me mandaram, mas a gente sabe quem, né? Engraçado. Não se liga mais, acho que ligou minha mãe só por videoconferência, só mensagem no grupo, parabéns, ainda copiado. Copia aquele mesmo texto e vai mandando. Esses dias, eu conheço muitas pessoas influentes, né? Vamos chamar de influenciadores da internet, vamos dizer assim. Mas são pessoas importantes no trabalho que elas estão exercendo. São influentes por sucesso mesmo. E... teve um aniversário, de falar de 2 pessoas, porque isso foi engraçado. Uma pessoa muito próxima, eu mandei um vídeo, eu e minha família, mandando um parabéns. É uma pessoa muito próxima. Ela mandou só assim, nossa, muito obrigado. E aí tem uma outra pessoa, que é muito influente. Eu vou falar quem só porque, assim, eu tô criticando, não vou falar quem, e quem eu vou elogiar, vou
vou falar, que é o Paulo Vieira, que é o coach, né? Eu sou cliente dele, do grupo de mentoria dele. Então, assim, eu tenho um relacionamento muito próximo, mas assim, mais como um cliente. Me tornei um amigo, mas ainda sou um cliente. Essa outra pessoa, não, é uma pessoa muito próxima mesmo, né? E eu mandei um vídeo da família parabenizando essa pessoa. Ela mandou, nossa, muito obrigado pela lembrança. Já o Paulo, um cara, autor mais renomado do Brasil, Sim. vende livro, para lá. Ele mandou um áudio, sei lá, de uns 2 minutos. E aí, assim, Bruno, muito obrigado, que família linda. Um beijo no seu filho, um beijo na sua esposa, um beijo na sua Caramba. filha. Nossa, essa mensagem me lembrou. Aí você olha e fala assim, ele era um cara que talvez o nossa muito obrigado dele, eu ficaria feliz. Você entendeu? Sim. Mas não. Você já ficaria, caramba, ele me respondeu. Ele me respondeu, viu meu vídeo, validou, tudo bem. Mas ele se preocupou em ir mais profundo disso. E aí é um cara que a gente aprende muito, né? Sim. Obviamente, eu tô inclusive no grupo dele para aprender não só sobre relacionamento de negócio, mas tudo que ele tem a ensinar. E ele ensina nos mínimos detalhes. Aí também é uma coisa que a gente já aprende agora, é ser congruente, né? Se eu tô ensinando, eu tenho que agir de acordo, né? Então, essa questão que você fala dos valores, assim, eu chamo isso de valores, né? Eles estão mudando das gerações. Sim. A gente tem que entender e respeitar que essa geração funciona assim. A gente pode achar ruim, porque a gente vem talvez de uma sensação diferente. Mas uma geração mais atual, a gente tem que entender também. Sim. Que é assim que eles correspondem, né? E evoluindo, né? Mas eu quero que vocês mandem um áudio, aquelas, né? Pra sua mãe, pro seu pai. Mas é importante. E outra, você tava falando aqui, fugindo só um pouquinho do assunto, mas eu acho que é legal a gente deixar a conversa fluir. Que às vezes também cabe muita interpretação, né? Às vezes a gente, tanto que eu sempre falo, eu e o Marcelo, não vamos falar, não vamos discutir com até funcionário, com pessoas, amigos próximos, pelo WhatsApp. Porque, cara, às vezes a pessoa tá brava, ela vai ler tipo assim, o seu muito obrigado. Nossa, muito obrigado. Olha, eu sofro. Não Eu sofro porque eu sou muito mal interpretado. Às vezes você escreve e as pessoas interpretam, ai, que grosso. Olha, em sinal de desculpa a todo mundo que já me interpretou mal, inclusive, né? Mas assim, eu tenho um dia a dia muito corrido. E o WhatsApp, ele obviamente facilita muito a nossa comunicação. Então você acaba querendo encurtar um caminho de uma mensagem e eu sou prático. Eu sou de perfil comportamental, tá lá no livro, né? Eu sou dominante e influente. Então eu sou assim, Denise, vamos gravar um podcast? Vamos, que dia aqui, ó. Vamos, sabe? Eu sou tubarão também, então por isso que tubarão vai. Pra mim é muito, às vezes, difícil. Nossa, que legal, sobre que assunto? Você me convidou, eu lembro que você me convidou já tem um tempo, eu falei, por conta de agenda, foi difícil achar a data, mas eu sequer queria saber o porquê. Tô dentro, né, assim, aí até falei, conversa com o time só pra facilitar, agendar o horário e tudo mais, mas eu sou um cara muito mal interpretado nas mensagens, porque eu sou um cara, talvez, muito direto ao ponto. Prático, objetivo, né? Eu também sou assim, eu não dou bom dia, já mando texto, às vezes. Sabe o que acontece? A gente já tá com um diálogo interno. Sim, bom dia. Você não, pode... assim, nossa, eu preciso mandar a Denise para estar confirmado hoje. Ele tá confirmado hoje. Aí depois você... Oi, bom dia, tá tudo bem aí? Mas você viu que eu nem tinha falado com você, gente. Eu nem mandei Nem pra sei. ele. Eu mandei tudo pro Felipe. Não, e a minha cabeça também pensou. Eu falei, cara, ele tá fazendo um monte de coisa do Arnold. Eu vou ficar mandando mensagem. Como o Felipe já tinha falado comigo, eu já peguei esse feeling, já falei com ele, Não, sabe? mas o que você falou da interpretação, ela é muito importante. Porque eu sou vítima. Eu sou vítima da má interpretação. Sim. Mas porque eu me comunico errado às vezes. E áudio, manda áudio. A áudio mas sabe o que acontece? O áudio agora tem um problema. Porque você pode falar com a voz aqui na maior doçura, a pessoa bota o quê? No 2.0. Aí parece que você tá brigando, a pessoa vai falando isso aqui. Você, cara, eu não tô brigando, só tô... sei lá, eu tô defendendo um ponto de vista. Aí, olha, eu não acredito que seja o melhor caminho. Aí fica, eu não acredito que seja o melhor caminho. Então, ainda assim, você vai ser mal interpretado. É difícil, né? Então, assim, eu falo disso porque... eu sou muitas vezes mal interpretado, mas eu entendo muito isso, né? Então, eu, por exemplo, o que eu quero dizer é, não que as pessoas me entendam porque eu sou assim, não. O que eu quero dizer é que eu, por exemplo, eu julgo menos as pessoas que escrevem do jeito que ela quer. Porque você já tá ligado, porque eu sei né? que eu busco, eu tenho que melhorar, porque eu não posso pressupor que o outro vai me entender, me compreender. Eu tenho que melhorar, essa é a minha responsabilidade. Mas eu sei das minhas dificuldades, eu sei que isso é um caminho ainda, né? Mas o que eu quero dizer, principalmente,
depende de mim. 2, eu, por exemplo, eu dificilmente julgo alguém. Nem a menina que me respondeu, nossa, muito obrigado. E no áudio, igual você falou, a gente tava falando sobre delicadezas, Sim. né? Mas o que ela mandou, O às vezes... tempo, talvez, às o vezes tempo- ela só olhou, tava ocupada. É. Exemplo, tava na hora do parabéns, aniversário dela. Ela viu meu vídeo, nossa, muito obrigado. Um E já dia que ela resolveu tava com ali. cólica, um dia que... A Sei gente lá. não consegue saber também o que se passa na Então, cabeça das pessoas, Não né? dá pra julgar. A gente vê diferenças, né? Sim. Isso que a gente tá falando. Aconteceu a situação e com o outro já foi diferente. Às vezes o Paulo tava num dia muito bom, ele pegou e mandou uma mensagem. Talvez ele mesmo, em outro dia, mandar só um muito obrigado. É. Ou sequer ter respondido. Mas eu Então- acho que, em resumo, eu acho que cabe a gente a ser mais disponível de tempo para outra pessoa. Porque É. não... A- 2 a- minutos de A gente áudio. tá, nossa, a gente deu um looping aqui, filosofando legal. Mas a gente tava falando justamente disso por conta daquela questão do networking, né? Assim, da gente Sim. não ser interesseiro. A gente construir relacionamentos. Isso. Né? Então, eu não acho que a gente fugiu, mas acho que a gente foi muito grande, porque quando a gente fala desse relacionamento humano, é muita experiência, é muita experiência independente da vida de qualquer um. Não tô falando de experiência positiva, Bruno tem mais experiência. Não, eu tenho a minha experiência, você tem a sua, mas o relacionamento humano, ele tem que ser, quando a gente fala de networking, né? Ele tem que ser mais valioso, né? As pessoas têm que fazer sem ser um jogo de interesse. Elas têm que fazer por entender que sim, o network é importante, é por interesse a nível global, profissional. Olha, eu preciso fazer network para minha carreira. Sim. Então eu vou fazer. Mas não pode ser o jogo de interesse no mano a mano, sabe? Sim. Vou construir uma relação com a Denise porque ela é importante para mim. Não pode ser, sabe quem veio aqui? Vou pegar umas frases suas que você pegou pra gente finalizar. O Saulo Ribeiro, e ele falou assim, não pode vir só o vem a nós, ele falou. Ele foi campeão de jiu-jitsu. Ele falou, o interesse, ele tem que ser uma troca. Então, eu te dou, você me dá. Então, é isso, né? Num relacionamento, numa amizade. Tem que ser essa troca. Então, eu te dou alguma coisa, você me dá algo em troca. Não troca financeira, não troca disso, mas troca de, talvez, às vezes, até próprio conhecimento, né? Enfim. Deixa eu pegar umas frases que eu quero... Pode Eu pegar aí. printei do seu livro, que eu pulei a primeira parte, que eu não queria saber a sua história, que eu fiquei sabendo aqui. Olha aqui, eu gostei muito disso daqui, ó. Propõe uma analogia com nossa situação de mudança de hábitos e saída da zona de conforto. Como sucede nos atos condicionados, para deixar a zona de conforto, basta sair uma única vez. Agora, para manter-se fora, você precisa reforçar isso mais vezes. Como sair da zona de conforto, não procrastinar? Como que o Bruno consegue fazer tantas coisas e não falar, ai, tá suficiente pra mim? Olha, trazendo pra mim, né? Já que você trouxe pra mim. Eu sou um cara incansável. Inclusive tem um livro do Maurício Benvenuti chamado Incansável, que é muito bom. Eu realmente gosto desse livro, desse termo. Ó, já vou anotar. Mas é porque eu consigo ver muita oportunidade dentro do... Você estava falando de eu ter muitas coisas, né? Isso. Eu consigo ver muita oportunidade ao meu redor. Então, dentro de um evento, quais são as possibilidades que um evento me traz, né? Ter uma marca própria, vender um produto digital, criar um grupo que vai ter um tratamento diferenciado em meio a multidões, né? Então, eu vou criar uma imersão de palestrantes. Então, vamos lá. Eu tenho um evento. Eu consigo, naquele evento, destrinchar. Eu consigo criar no entretenimento. Tem o quê? O camarote. Então, por que nunca se vendia um camarote dentro de um evento? Eu criei isso em 2015. Então, foi o primeiro grupo de mentoria existente do mercado da área de saúde. Mesmo? Foi o Golden Group. Mas por quê? Veio de uma ideia assim, ó. Vou dar um acesso a essa pessoa. Ela tem um acesso a bastidores, o ingresso VIP. Isso tem muito em feiras de tecnologia, de entretenimento em si, né? Essas divisões de ingresso. E eu comecei a fazer isso na área da saúde. Então, eu criei um camarote, o cara dentro do evento tem uma área privilegiada. Só que isso foi crescendo, foi virando um grupo onde eu hoje já tenho encontros próprios. Eu não falo que eu mentoro, eu sou o líder do grupo. Então, o grupo que se autossustenta, né? Então, eles se mentoram, vamos dizer assim, né? Dentro do evento hoje, eu já tenho marcas do qual eu sou sócio, né? Então, assim, eu consigo me beneficiar do meu próprio evento. Então, eu sou meu cliente, isso é interessante, porque quando um cliente vem e fala, esse evento não é bom, eu também sei dizer se ele foi bom ou não,
né? Eu tenho esse termômetro, né? Porque eu tenho marcas no qual eu sou sócio dentro daquele evento. Legal. Na pandemia isso me reforçou muito bem, porque eu perdi contratos. Então, graças a Deus, eu tinha as minhas empresas para poder também fazer uma fonte de renda a nível pessoal, não como Science Play, né? Organização do evento. Mas eu, Bruno, enquanto investidor de outras empresas. E muitas pessoas me pedem para palestrar. O que eu vejo? Eu gero muita oportunidade. E, ao mesmo tempo, as pessoas, elas têm competência técnica, mas elas não têm as competências para ser um bom palestrante. Então, eu percebi isso também e foi daí que eu criei a imersão para palestrante. Não com o objetivo de fazer uma peneira, mas de verdade, assim, eu tenho a oportunidade. Eu vou fazer um evento de imersão palestrantes, vou treinar as pessoas para o mercado, inclusive talvez para um concorrente, eu nem sei. Mas uma pessoa boa eu posso chamar, eu tenho oportunidade. Eu tenho parceiros, empresas que sempre me perguntam, quem que você quer convidar? Me indica alguém para palestrar? E eu posso agora indicar com mais propriedade, Legal. né? Então, eu vi que os nomes de palestrantes sempre se repetem e os clientes na avaliação do evento, sei lá, mesmo palestrantes do ano passado. E eu sempre tento trocar, mas você vê umas figurinhas carimbadas que sempre se repete. Como é que a gente muda isso, né? Porque as pessoas que eu abro a porta, muitas vezes ela chega lá e ela não corresponde ao show business. Ela é muito boa tecnicamente, é um baita doutor e dá aula na universidade. Mas ela chega no show business, ela não performa, né? Então aquele cara, ele, por exemplo, é o que roda. Ele é o cara que vai num ano, ele vai no outro e volta só no outro. Você entendeu? Então, a ideia do Palestre-se, né, foi justamente para o quê? Preparar as pessoas para o show business, né? Para entrar no palco e arrasar. Não, e né? foi demais, né? Foi demais. Gente, olha, eu saí dessa imersão, assim, primeiro que eu até escrevi no grupo, que eu validei todos do avião, né? Foi mesmo, você entrou no avião. Todos, sério, foi engraçadíssimo. E você meio que quer palestrar, né? Já cheguei já falando pra todo mundo. Mas assim, eu achei muito bom, você fez muito bem, sabe? A imersão, eu gostei da imersão. Que você foge um pouco da realidade, você só fica no hotel, você só tá com aquela galera. Tanto que teve gente que, tremeu, que não quis apresentar, de tão nervoso que ficou, né? Mas no último dia tava dando show. E tava dando. Não, se você pega o vídeo das pessoas do primeiro vídeo e do último, você fala, caraca, que mudança. Isso até serve, ó. Pega e anota aí no caderno, que nós somos treináveis. Nós podemos tudo, basta você querer e aperfeiçoar. Então, às vezes, até uma pessoa que fala, né, eu recebo muito no direct, como fazer vídeos? Cara, pega o celular, faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira. Quando você vê, a primeira vez que eu fiz o podcast, eu tava aqui nas câmeras, falando, meu Deus. Se você assistiu o meu primeiro com o de hoje, por exemplo, já é uma outra Denise. Completamente diferente, porque a gente vai melhorando. Então, assim, o curso foi incrível, eu só tenho elogios mesmo. Obrigado. E foi uma ideia maravilhosa, né? Mais uma vez, assim, eu vi essa oportunidade. Então, é isso que a gente estava falando, assim, eu consigo enxergar muita oportunidade, né? E daí crio produtos estrategicamente para dentro do nosso negócio. E o Palestre, mesmo eu tendo um entendimento de 20 anos de palco, de palestrante, eu poderia, num bate-papo, te falar inúmeras técnicas para você aperfeiçoar essa técnica de palestrar, mas para fazer isso numa imersão, eu me imergi. Eu fiquei quase 10 meses estudando comunicação, lendo livros, fazendo cursos, media training. Eu fui como se eu nunca tivesse feito uma palestra na vida. Olha, legal. Então, teve inúmeros cursos que eu fiz, nossa, tipo, fraco. Aí, de repente, dentro de um curso, nossa, mas a sacada, para eu fazer com meus alunos vai ser ótimo. Então, validei demais o projeto, sabe? Eu estudei muito até chegar naquele produto. Então, assim, eu já tinha muito conhecimento, mas eu senti essa necessidade de pegar técnicas, assim, olha, isso foi validado em tais projetos. E o meu projeto tá lá, ele é um compilado da minha experiência de 20 anos, se eu não me engano, foram 6 cursos que eu fiz, 10 livros que eu li, para chegar naquele conteúdo, né? Legal. E aí vem, acredito, obviamente, o que torna único é a minha experiência prática, né? Então, eu falo até lá no Palestre, né, assim, que poucas pessoas vão falar de um tema muito delicado, que é o que contamina o meio de palestrantes, que é o ego, né? E eu falei lá, você lembra, de um modo muito aberto, né? Mas por quê? Porque isso precisa ser dito.
mas ninguém fala. Todo lugar que eu fiz, as pessoas enaltecem, mas elas esquecem de dizer que quando você está no palco, ok, vaidade, ego, vai vir, mas quando você pisar no chão, lembra que você é filho de Deus e que você é igual a qualquer um, né? Que as pessoas saem de lá, né, com uma sensação de superpoder, Sim. né? Mas isso precisa ser conversado, porque o mesmo cara que sai de lá com a sensação de superpoder é esse superpoder que derruba ele, né? Ó aqui, quem Então, deu no final Muito bom. Esse é o livro que eu presenteei todo mundo lá. Bruno, você não respondeu sobre a zona de conforto. Ah, tá. Não, mas é porque eu respondi ela sobre as oportunidades, né? E Você, então, é um cara que você não fica no não, conforto. então, mas eu fui para esse caminho justamente para poder falar disso. Dentro do meu projeto, eu tô lá confortável com os meus projetos, mas eu vejo muita oportunidade. Então eu tô sempre, vamos fazer isso? Então todo mundo fala que senta comigo, eu tô vendendo alguma coisa, né? O pessoal brinca comigo lá. Mas não é, porque assim, eu crio tantos produtos, tantos projetos a partir das oportunidades que eu vejo, que eu tenho na mão, que eu tô sempre me desafiando. Mas você Então- faz, porque assim, muita gente tem projetos. Eu tenho vários projetos, eu sou uma pessoa também super criativa, mas às vezes eu não tenho. Talvez o medo não me deixa colocar. Tem A minha que- vontade é ter um Mente Nutrida, tipo um evento do Mente Nutrida pra galera. Mas por quê? Por que eu só falo e não consigo sair do papel? Você não, as coisas que você fala, você faz acontecer. O que você poderia falar pra galera, assim? Acredito que eu não posso ser hipócrita em dizer que hoje eu já tenho um caminho, né? Então, assim, hoje sim é mais fácil para mim. Talvez no passado não. Mas hoje, se eu criar um projeto, eu já tenho um número de clientes que eu consigo validar. Como o Palestra, por exemplo. Antes de criar ele, eu criei ele e eu mandei um e-mail para validar. Vi que existia um gap muito grande no mercado. E aí sim eu comecei a montar ele, né? O Palestra, para mim, foi um dos projetos mais bem elaborados que eu já fiz. Porque eu vi a oportunidade, fiz uma pesquisa e eu me imergi para fazer. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz que não foi assim, tem oportunidade, vamos vender logo, sabe? Geralmente, até no cenário digital, é muito rápido. Você, o errar rápido é importante. Você testa, você acertou, errou, você já teve o aprendizado, sai fora. Eu não tenho esse medo de arriscar. Mas, mais uma vez, não posso ser hipócrita em dizer que hoje, para mim, talvez seja mais fácil. Se eu for voltar muitos passos atrás, a zona de conforto ela não me pertencia quando o Fábio me falava se vira. Lembra? Então, assim, dependia de mim. Ali era um cenário totalmente diferente. Se eu não me virasse, eu não ia ter dinheiro. Eu não ia vender, eu não ia ter produto, eu não ia ter nem essa história para contar. Você aprendeu a se Então, virar. eu aprendi a me virar. Por isso que eu falo isso muito claro no livro. Isso é uma piada muito grande entre eu e ele, porque, igual eu falo, me ensinou muito. Mais uma vez, na hora era horrível ouvir. Pô, você chega pro teu chefe e fala, chefe, quero fazer projeto. Se vira. Cara, peraí, eu sou só um funcionário. Sabe a pessoa quando dá vontade de se acomodar? Sim. Você fala assim, cara, eu sou funcionário, vou me virar o quê então? Se você não quer, abraço. A empresa é tua, vou me virar o caramba, eu tenho o meu salário fixo, tá ótimo. Mas eu usava isso como um desafio, né? Então, aprender a se virar foi uma característica muito grande que eu trouxe pra mim. Então, você falou sobre de fazer o teu projeto virar um evento. O se vira é mais ou menos isso. Se vira. Como você vai fazer? Isso aqui é um caminho. Isso aqui, fazer um podcast, ganhar visibilidade, trazer pessoas, né? Eu vi que você trouxe o Bruno César também, não foi? Sim. Então, assim, trazer pessoas que vão te abrir portas, que vão comentar, que vão compartilhar. Isso vai te dar visibilidade. Isso é um caminho. Sim. Você tá desenhando um caminho, né? Mas... fazer. É fazer. Se eu for listar aqui um monte de coisa no papel, desculpa. Eu não poderia falar, muita gente fala assim, mas me falta dinheiro. Ok, mas e o networking nessa hora? Porque você pode ter muita coisa para poder validar, e você pode ter no teu network aquela pessoa que vai acreditar firmemente em você, né? Que ela pode, inclusive, investir financeiramente, né, em ideias. Eu já investi em inúmeras pessoas e projetos. E então, assim... Como, mais uma vez, aquela história lá do Fábio, né? De eu tentar vender a corrida de rua pra ele e ele não aceitar. É você entender que às vezes você não tá vendendo bem. Seu projeto não tá interessante. O Marcelo, meu marido, ele fala muito assim, ele é meu maior motivador. Te amo. Ele sempre fala, não, você já tem.
É. O não você já tem. Então, assim, às vezes as pessoas elas têm medo do não, né? O vendedor. Quantos não você recebeu na vida É. tentando vender lá As plano? pessoas têm muito medo da frustração, É. né? Então, quando eu falei de eu ter feito o Arnold e ter pulado fora e fiquei chateado, foi muito mais de ter tido um pouquinho daquilo na minha mão e ter perdido, né? Mas eu não deixei de tentar. Eu fui lá, tentei, vendi, abri, mas a situação econômica me fez ir para trás. Sofri com isso, ok. Mas a maioria das pessoas, elas estavam pelo medo da frustração. Ah, eu vou passar vergonha, as pessoas vão falar mal de mim. Ah, se eu fracassar nessa empresa, eu estou invalidado no mercado. Né? As pessoas acreditam. Deixa eu colocar aqui. Eu já tive, eu acredito que 3 empresas, do qual já não existem mais. Hoje eu tenho 5 empresas. Então, Quais são montei essas 8. empresas? Tenho a Science Play, a HQ, a Simple Pharma, a Prana e o Refúgio Gaia. É um complexo gastronômico e hoteleiro que a gente vai construir em Brasília. Ai, que legal! É. Eu tô construindo um chalé container em Olhos d'Água, conhece? Não, Fica perto de Alexandria, ninguém demais. conhece. É um vilarejo, assim, maravilhoso. que E demais. aí eu vou pra última pergunta, prometo. Vai. Que essa pergunta foi até o meu marido que falou. Ele tem a academia, a gente tá querendo fazer novas coisas. Ele falou, cara, pergunta pra ele. Vamos lá. Como conciliar tantos negócios? Porque assim, a academia já demanda muita coisa, né? Aí você tem outro negócio, você tem pessoas que estão ali tomando conta ou você que é o cabeça? Entendeu? Entendi. Mas ser o cabeça é um fato. Eu acho que alguém tem que dar o direcionamento. E ter pessoas também. Não tem como você Mas você tá full crescer. time ali tomando conta dela, você sabe tudo o Tem. que tá acontecendo. Sim. Mas, por exemplo, eu não sou uma pessoa tão presente no administrativo financeiro. Então, eu tenho pessoas para isso. Entendi. E eu confio. E tem hora que eu quebro a cara. Fazer o quê? Entendi. Eu sou muito do fazer. Então, eu tenho muitos projetos. Então, quando vem uma ideia nova, eu gosto muito de desenhar elas. Então, eu tenho tempo para isso. Mas tem algumas coisas... um site... Hoje eu participo muito forte, porque eu gosto de ver. O site para mim é como se fosse montar uma vitrine. Uma loja, se tem uma loja de rua. Então o site é uma coisa que eu me importo muito. Então eu posso te dizer que quase todos os sites que você vê da minha empresa, eu estava provavelmente Você sentado do participou, lado. legal. Entendeu? Mas já o designer, não. Eu não entendo de design. Assim, Entendi. por mais, a comunicação visual, ela chega pronta, eu tenho uma equipe. Então tem algumas coisas que eu participo. Estratégia digital, eu entendo muito. Mas eu tenho uma equipe já também muito boa disso. Entendi. Mas a estratégia, a montagem, eu participo. Conteúdo técnico, eu não entendo nada. Então já é uma coisa que eu não participo tanto. Né? Eu tenho um entendimento, mas eu participo muito mais de forma passiva do que ativa. Você né? conseguiu, então, delegar, porque acho que o empresário Muito, iniciante, ele tem essa muito. dificuldade de delegar tarefas, né? Muitas pessoas me falam isso, né? Da quantidade de negócios que eu tenho. Porque, assim, vai lembrar que a Science Play é uma empresa, mas eu tenho quase 40 produtos dentro dela, né? Nossa. Então, assim... Você lida com muita gente. Então, se você imaginar, quase 40 produtos, praticamente todos eu que desenhei. Caramba. Então, assim, eu tenho mais conhecimento que qualquer um para falar do projeto, mas eu não tenho mais conhecimento de execução. Então, produção de um evento, às vezes produção, outra pessoa tem muito mais Entendi. entendimento do que eu. Vamos fazer uma baita estrutura de live, evento híbrido, eu não tenho entendimento técnico de equipamento. Então, eu não participo daquelas reuniões. Né? Como vai ser a transmissão, que tipo de link tem que ser. Entendi. Eu sei que isso precisa, mas não sou eu que contrato a empresa, não sou eu que participo. Se vai ter uma banda larga de tanto ou tanto. Eu não tenho a menor ideia tecnicamente de como isso funciona. Eu sei que alguém tem que ter essa ideia, né? E uma coisa legal, assim, mais uma vez, eu vejo oportunidade em muitas formas, né? Então, eu escrevi um livro infantil, mas igual você falou, né? Para os meus filhos, mas era de uma história que eu contava para os meus filhos. Então, não foi uma ideia criativa, eu já te contava uma história. Quando eu escrevi meu livro, a minha filha, vamos escrever o livro do Gambá José? Falei, vamos. Então, vai ser um livro que a gente vai lançar agora e vai ser toda a arrecadação para a Abrace. Olha, legal. Então, não é um negócio, mas é um projeto. Eu escrevi o livro, o desenho, o ano inteiro. O Palestre, eu escrevi um livro no formato de apostila, mas eu escrevi o ano inteiro. Tem um terceiro... Esse ano, então, eu escrevi o Gambá José, que é infantil,
Ele é pequeno, mas assim, deu um baita trabalho porque a minha esposa é psicóloga, a gente quis colocar contextos educacionais dentro do livro, na história. Então a história já existia, mas a gente mexeu na história Pra para dar deixar uma ela... liçãozinha. E então deu trabalho. Então eu escrevi o Gambá José, escrevi um livro do Palestre-se, né, que ele formou a imersão, e eu escrevi um outro livro, que ele ficou um pouco na geladeira, e vai lançar agora no ano que vem, mas porque um plano foi saindo em cima do outro, e esse livro que já está até escrito, eu olho para ele, olho e falo, nossa, não gostei. Olha, Porque já ficou um tempão parado, ficou um tempo assim. parado, e eu acabei passando um projeto na frente do outro, e eu já não sou a mesma pessoa que escreveu aquele, eu tô num baita impasse de como fazer, Caraca. se eu deleto e começo do zero, ou se eu, pelo amor de Deus, não deleto, mas dou pra alguém ler e falar assim, não, tá ótimo. É porque eu já Massa. estudei tanto de lá pra cá, sabe? Nesse 1 ano que eu escrevi esse livro, Que vai mudando, que né? vai mudando. Então, fora isso, eu escrevi os 3 livros, tem os eventos, tem filho pra Meu cuidar. Deus. Você consegue manter essa roda girando? Ou alguma área da sua vida você tá... Eu sempre me cobro mais, né? E aí, óbvio que você se cobra mais onde você acredita que você falha mais. Eu viajo muito, eu quero estar mais presente em casa. Então, me cobro mais em casa. Se você perguntar que eu tento, com esforço, fazer, eu tento ficar intencionalmente mais com os meus filhos. Porque se deixar, o trabalho me consome, isso é óbvio. Entendi. Mas é uma coisa que eu conto muito, você falou do seu marido, eu falo da minha esposa. Eu conto muito com a ajuda dela. Dela, inclusive, não me limitar quando eu preciso realmente de ter corda, mas no momento certo ela fala, olha, tá viajando demais, ou tá saindo tarde de trabalho muitas vezes, as crianças estão sentindo sua falta, porque isso acontece, isso é Sim. óbvio. Então tem hora que você tá ali no trabalho, você vê às 9 da noite, e de repente isso acontece por 3 dias seguidos, de repente vem uma mensagem, olha, poxa, tem 3 dias que você não vê, você chega, os meninos estão dormindo, É. vem mais cedo hoje. Então, e aí quando vem uma mensagem dessa, eu falo assim, eu sou o cabeça na empresa, mas na família quem manda é a mulher, né? Então, eu falo pra Lorena, eu falo assim, ó, me direciona. Então, eu conto Legal. muito com esse apoio dela, sabe? Pra que ela, na família, ela é a cabeça, ela é minha base. Mas porque, obviamente, de uma forma intencional, ela sabe que eu preciso estar na empresa, né? Isso gera frutos pra dentro de casa também. Então, ela também me puxa quando é necessário, né? E não numa forma, isso que é muito bom, porque é uma parceria complementar, não é uma forma de briga. Você não fica em casa, você só Sim. viaja. Olha, tem 3 dias que você tá chegando tarde. Vem hoje mais cedo. Legal. E também eu dou motivo hoje, né? Pra poder, assim, ela saber que ela mandou uma mensagem, eu já tô lá. Né? Também tem isso. Porque eu sei que quando é preciso, olha, hoje, por exemplo, eu não posso estar com as crianças nesse momento. Ela na mesma hora fala, ok, vai cuidar do Legal. trabalho. Então, quando ela manda, eu já entendo também que é da mesma forma. Eu largo o trabalho e vou pra casa. Porque é bom Então, ter essa parceria, né? demais, Eu só total. estou aqui, por exemplo. Porque senão não gira. E tem a roda, né? Eu tô fazendo parte do Exatamente. Business Talk, Aham. né? E aquela roda tá na minha geladeira. Eu acho ela... Parece, às vezes, as pessoas vê ferramentas de coach, né? E olham e falam, né? Gente, é importantíssimo. Porque você olha e você vê qual é a área da vida que você tá, né, não dando tanta importância. Aquela roda, pra mim, ela é muito importante porque, é igual eu falo, ela é intencional. Você não consegue se perder. É você olhar pra ela e saber que ali tá a plenitude da sua vida. Sim. Né? Então, assim, lá tem financeiro, lá tem profissional. Porque financeiro é diferente de profissional. Sim. Né? Então, o profissional tá sobre suas ambições, sobre o crescimento. Financeiro é sobre os resultados. Lá tem espiritualidade, lá tem o servir, lá tem o parentes, lá tem cônjuge, lá tem filhos, lá tem todos. Então, se você, por mais que você, exemplo, não tem um parceiro, uma parceira para dividir uma família, se você olha para aquele mapa ali, você faz a sua autoavaliação, você não se deixa perder. Agora, eu já vivi minha vida e muitos já viveram de uma forma assim, tô vivendo, né? Eu tô vivendo um momento profissional, e aí de repente virei pai, tô viajando. Teve um ano que eu fiquei... Isso porque no primeiro ano que eu fui pai, 2015 para 2016, teve um ano que a Lorena me cobrou muito. Assim, você tá viajando demais. Eu, não, nem tô viajando muito. Eu comecei a anotar quantos eu tava viajando. Teve um ano, se eu não me engano, foi 2018. Eu viajei aproximadamente 4 meses. Então, assim, porque você vai viajar 2 dias. Não, é semana sim, semana não, 2 dias. Semana sim, semana não, 2 dias. Semana sim, semana não, 5 dias. E aí, quando você vê, em dias dava... E eu anotei
inclusive viagens que eu faço com a família. Porque, por exemplo, era 4 meses longe de casa. Então era longe da minha rotina, longe da academia, Sim. longe de coisas que, né, você fala assim, não é desculpa, mas te tira da tua rotina. Sim. Então era importante pra mim, assim, eu não tava me cuidando, né? Em 4 meses fora, nesse dia sim, dia não, você não consegue pegar firme numa academia. Sim. Ah, não, você viaja, se você Não, não quer, dá, você não. treina. Nem água bebe direito quando Não, sai de casa. E aí você fala assim, vou fazer a viagem de um dia, vou levar roupa de treino, naquela mala sabe, pra não despachar. E você vai criando sua rotina, e não é que a desculpa te toma, mas você torna a sua rotina mais fácil. Sim. A atividade física talvez não era a prioridade, mas é o que eu tô te falando. Naquele pilar lá tem saúde. Então, não era só sobre ficar longe dos filhos. Era sobre eu controlar aquelas minhas viagens, o quanto que ela representava na minha vida. Um vai puxando o outro. E, você vai pra uma missa, não vai? Por quê? Porque você não tá nunca em casa domingo. Caraca. Sabe? Então, assim, aquele mapa lá, ele é muito interessante para você fazer essa autoavaliação. E a partir daí você consegue se dosar. Então, mesmo com tanta empresa, mesmo com funcionário, com equipe, com tanto projeto, eu consigo viver aquilo de verdade, porque eu me cobro. Legal. E eu vivo aquilo desde 2018, inclusive, tá? Então, por isso que eu te falo, eu vivo aquela roda lá desde 2018? Desde 2018. Agora, cada ano eu tô melhor. Então, Legal. talvez o meu discurso aqui, 2018, talvez eu nem tocaria naquele assunto. Entendi. Esse assunto da roda. Não, eu tô vivendo aqui, mas eu sei que o mundo tá muito ruim, então não vou nem tocar no assunto. Não tenho autoridade para dizer isso. Mas 2019 já era diferente, 2020, né? Legal. 2020 intencionalmente juntou mais a família. Sim. Algumas famílias separaram. Oi, quem é você, né? Eu brinco que em 2020, isso é feio de dizer, mas é engraçado e já superado, né? Mas 2020 eu descobri que eu era casado e tinha 2 filhos. Porque eu viajava tanto que eu não vivia aquela intensidade que foi a pandemia. Porque não foi só intenso, né? Assim, mesmo que eu não viajasse tanto e eu ficasse, não vou viajar mais, né? Mas as crianças estariam na escola. Então, assim, eu vivia aquele pai de final de semana, 2 dias aí, todo mundo, aquele estresse de casa, criança pequena. Eu vi aquilo por 3 meses, 4 meses, 5 meses, a pandemia. Então, os primeiros 2 meses, assim, foi muito difícil pra mim. Caramba. É muito difícil mesmo. Porque eu não vivia aquilo. Nossa. Era muito difícil pra mim. E depois de 2 meses, foi ficando mais fácil, Hoje, pra eu sair de casa, tem que valer a pena. Você acostumou, né? Tem que valer a pena, aí. de verdade. Legal. Então, eu já diminui o número de eventos presenciais, não faço mais. Legal. Então, tinha alguns projetos que a gente mantinha pela necessidade mercadológica e às vezes não dava certo financeiramente. Hoje eu já olho e falo, olha, eu tenho competência para fazer outras coisas que me dão financeiramente mais retorno e que mercadologicamente eu me posiciono diferente. Legal. Então eu já não faço mais, eu já não viajo tanto. Muito bom. A gente tem que terminar, senão a gente vai ficar aqui por 3, 4 horas. Deixa aqui nos comentários se você quer Bruno parte 2. Parte 2. Deixa aqui suas dúvidas também sobre alguma coisa que a gente não falou aqui nesse bate-papo que você gostaria de saber do Bruno, que a gente tenta arranjar um tempinho dele aí pra gente conversar novamente. Bruno, esqueci uma coisa. Eu sempre peço pros meus convidados pra falar uma frase que você goste muito. Fala ali na sua câmera para ajudar. Lembrando que essa galera que tá assistindo a gente precisa de insights, de motivação. Às vezes tem altos planos, quer fazer várias coisas, mas não sai do papel. O que você poderia falar para eles? Nossa, será que disso tudo que eu falei não vai sair uma frase? Vai sair, mas tem algo que você... Não, sei lá, mas assim, já não tem pronta e não uma frase. Você tem algo assim, sua? Você tem altas frases no seu Instagram que você posta? Então, mas é do momento, não consigo, não criei uma frase, sabe? Algo motivacional, quer ver? Não, tem alguma frase minha aí? Eu vou abrir, você vai ver que tem aqui uma boa, inclusive. Tem uma frase que, essa usam muito, né? Que tá no livro lá, que é: se você só insistir no melhor, muito em breve é isso que você terá. Aí. Se você só insistir no melhor, muito em breve é isso que você terá. Gostei. Aí. Mas sabia que veio uma frase na cabeça aqui, não é minha. E é ruim isso, porque eu não sei de quem é. Mas é uma frase que é mais ou menos assim: não há nada que eu não sei que eu não possa aprender. Aí, né? também então, muito boa. Vem um pouco dessa questão da zona de conforto, né? Mais uma vez, menor ideia.
Agora, eu sei que essa frase não é minha, tá? Depois a gente caça. Porque pra assim, saber quem é. dá um Google aí. Se ninguém falou, registra aí, Bruno Falcão. Não, que é muito boa, né? É. Mas eu tenho certeza que essa frase já vem na minha cabeça há muitos anos. Ótimo. Então, quando você falou de zona de conforto, ficou isso na cabeça. Né? Assim, eu sempre me motivei também por isso, né? Mais uma vez, eu sou operacional, sou um cara que, desde daquele primeiro Arnold lá, eu fiz o site, eu fiz a campanha. Você estava brincando agora mesmo de quem teve a ideia do lançamento do Arnold de agora. Então, eu sou um cara extremamente criativo, né? Então, me vejo muito nessa esfera, né? Se tem alguma coisa que eu não sei, eu procurar vejo que eu melhorar. posso aprender. Ótimo, muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E é isso, galera. Um beijo pra vocês. Não esquece de curtir, tá? Curte, compartilha. Até a próxima. Um beijo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Conversamos, né?